Vamos falar do fato político ontem, que agitou governo, oposição, ministros, Polícia Federal, todo mundo. A declaração do presidente Lula de que o plano do PCC para atacar autoridades, entre elas o senador e ex-juiz Sérgio Moro, seria uma armação de Sérgio Moro. Antes de eu falar, vamos ouvir o que disse o presidente da República. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. E aí, ao ouvir essa declaração de Lula, eu me pergunto o que é que tem lá na água do Palácio da Alvorada? Será que é do Palácio do Planalto? O que é que acontece, né? Porque nós temos presidentes da República dando declarações sem base, declarações que só agitam, que não trazem nada, que às vezes prejudicam o próprio governo, prejudicam a figura do presidente. Nós acompanhamos isso aqui todos os dias durante a gestão Bolsonaro, às vezes até cansava. Vai se repetir tudo de novo agora? Olha, quando houve a manifestação pública do ministro da Justiça, Flávio Dino, um dos homens fortes do governo Lula, uma pessoa muito próxima a Lula, dizendo anteontem que a operação tinha sido desbaratada, a investigação começou no Ministério Público de São Paulo. Depois foi estendida para a Polícia Federal no país porque envolvia outros estados. E se descobriu muita coisa. Por exemplo, que esse plano do PCC para atacar autoridades públicas custou mais de R$1.200.000. Era coisa grande, organizada. Se descobriu que já haviam alugado imóveis do lado de onde mora Sérgio Moro e dos lugares onde ele circula para executar o plano. Pessoas foram presas. Sérgio Moro sabia dessa investigação desde janeiro. Por que a desconfiança de Lula? Por quê? Bem, a juíza que assinou a autorização para a deflagração dessa operação e das prisões também é a juíza Gabriela Hart, que era, digamos, a número 2 da Operação Lava Jato em Curitiba e que tocou a Operação Lava Jato quando o Sérgio Moro saiu da carreira de juiz, pediu exoneração para assumir naquele momento o então Superministério da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro. Foi ela, por exemplo, que condenou Lula no caso do sítio de Atibaia. Foi essa juíza que condenou Lula no caso do sítio de Atibaia. Depois se verificou, inclusive, que alguns trechos da sentença tinham sido copiados de uma outra sentença que havia sido expedida por Sérgio Moro. Mas depois isso tudo caiu por terra e a história, e está todo mundo cansado de saber o que aconteceu. Dessa vez, porque coube a ela a decisão? Porque a juíza que estava tocando o caso entrou em férias e, pela regra do judiciário, quando um juiz entra em férias, outro juiz assume os seus processos, e foi isso que fez Gabriela Hart. Quando o ministro Flávio Dino veio a público para dizer que era um absurdo que se politizasse o caso, porque o presidente Lula também havia declarado nessa semana que, quando estava preso, tinha vontade de Sérgio Moro e que só pensava nisso. No dia seguinte, vem a operação e se descobre esse plano do PCC para atacá-lo. Antes disso, o ministro Flávio Dino disse o seguinte: não se deve politizar esse caso. É a Polícia Federal mostrando que defende a todos os cidadãos, sejam eles amigos ou inimigos do presidente da República. Foi esse o discurso na hora. E agora, qual que é o discurso? Agora o discurso é o seguinte: depois da declaração de Lula, o governo tá falando, olha, ele não se referiu... Ai, gente, mas é uma repetição de filme que eu não acredito, sabe? Ele não se referiu à operação ou ao PCC, mas se referiu ao momento em que houve a assinatura, a decisão da juíza, justamente no dia seguinte à declaração dele sobre Sérgio Moro. Olha, sem prova, sem nenhum tipo de indício, com essa declaração, Lula desmoralizou a Polícia Federal e, mais do que isso, ressuscitou politicamente Sérgio Moro, que se elegeu agora senador, mas que teve grandes dificuldades, inclusive para viabilizar sua candidatura ao Senado. Queria ser presidente, não conseguiu, não chegou nem perto da candidatura. Teve dificuldades para viabilizar a candidatura ao Senado e passou por uma disputa bem acirrada no Paraná. Se elegeu, é senador da República eleito, mas dentro do Congresso também, vamos combinar que não
tem muito clima, é a tal da torta de climão quando ele chega. Lula, fazendo isso, acaba reabilitando o ex-juiz e agora senador Sérgio Moro, que, claro, viu ali a oportunidade, a faca e o queijo na mão e disse o seguinte: o senhor tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito do que o senhor pretende no seu governo. Se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança contra mim e contra a população brasileira, ou se o senhor vai, de fato, governar para o bem do país. Mas a primeira pergunta que o senhor cabe responder, diante das suas declarações de hoje, é se o senhor tem ou não tem decência. A impressão que eu tenho é que qualquer coisa envolvendo Sérgio Moro desestabiliza o presidente Lula, a ponto dele perder aquela inteligência política que é tão reconhecida e que fez com que ele voltasse agora pela terceira vez à presidência da República.